Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós vamos agradecer de qualquer modo o horário em que melhor for possível para cada um assistir às nossas palestras, mas que de qualquer forma vão ao ar pelo nosso canal no YouTube, todas as quartas-feiras às 20 horas. Nós vamos agradecer, como sempre, pedindo a proteção de Jesus, de Maria de Nazaré, para as nossas famílias, os nossos familiares, as nossas casas, para que reine a paz, a harmonia entre nós. E que nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos que os mentores, os trabalhadores do plano espiritual prepararam especialmente para cada um de nós, e nós já vamos agradecer a sustentação que vamos ter. E agradecer a oportunidade de aprendermos juntos. Nós já estamos falando há algumas semanas a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar a respeito da lição número 10. E o título da lição é Mediunidade. A cada lição a gente lembra que Emmanuel faz uma referência sempre a algum trecho evangélico. E nesta lição, Emmanuel se refere ao capítulo 2, versículo 17 do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E nós vamos ler na íntegra o que Lucas fala a respeito de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramará sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas, profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E Lucas continua. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi neste momento que os apóstolos receberam os dons mediúnicos, assim que houve a partida de Jesus para os céus. Jerusalém recebia, neste dia, visitantes de todas as partes do mundo antigo, que se aglomeravam nas praças extensas, quando os discípulos de Jesus anunciaram a Boa Nova. E atendiam a cada um desses grupos, que falavam diversas línguas, grego, hebraico, e os discípulos atendiam a cada grupo, falando o idioma particular de cada grupo. E então aconteceu uma onda de surpresa, de alegria. Ué, como é que ele consegue falar a nossa língua? Onde ele aprendeu? Os céticos então atribuíram a este fenômeno, que não deixava de ser um fenômeno, esta revelação, talvez a loucura, talvez os que estivessem recebendo estivessem embriagados, não estavam entendendo direito, a loucura, a embriaguez. Mas Pedro esclarece. Tudo que nós estamos recebendo, nós estamos fazendo através de Jesus. E se trata, e Pedro ainda continua, e se trata da luz prometida por Jesus. Porque Jesus havia prometido antes de, quando Jesus, na Santa Ceia, Jesus prometeu que eles receberiam uma nova luz. E os discípulos foram fortalecidos por Jesus, já no plano espiritual, no plano dos céus, e começaram a curar os doentes, ajudar os espíritos menos afortunados, e falando sempre em nome de Deus, foi o que Jesus recomendou e orientou, sempre em nome de Deus.
Emmanuel, nessa lição, lembra que neste momento, neste dia, se estabelecera, então, a era da mediunidade, a base do cristianismo através dos séculos. Porque ocorreu o fenômeno mediúnico da xenoglossia. A xenoglossia, para quem ainda não entendeu, ou não sabe, ou não teve acesso, a xenoglossia é a fala espontânea em línguas que não foram aprendidas. A mediunidade, então, se fez cada vez presente, e Lucas continua nesse capítulo dos Atos dos Apóstolos e fala a respeito de Paulo, que Paulo, na estrada de Damasco, se encontra com Jesus, passando a partir desse instante a seguir Jesus. Paulo, que antes perseguia os cristãos, ficou deslumbrado, aí até cego, ante a sua visão de Jesus e passou a segui-lo. E durante todo o apostolado de Paulo, ele se comunicava com Jesus através da sua mediunidade. Aliás, foi Paulo quem mais entendeu e divulgou esse fenômeno mediúnico, e Paulo explica, dá uma verdadeira aula a respeito de mediunidade, na carta que ele escreve aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que merece ser lida e observada, e prestar atenção na parte em que Paulo fala a respeito da mediunidade. No Evangelho de João, João se refere à Santa Ceia, quando Jesus afirmou que viria um Espírito de verdade para nos guiar. Jesus não fala Espírito Santo, Jesus fala Espírito de verdade, de acordo com João. E Jesus promete e orienta os apóstolos, automaticamente nos orientando também. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis entender agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, Jesus mais uma vez reforça a ideia de Espírito de verdade, não Espírito Santo. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará, porque esse Espírito não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que for escondido, tudo o que estiver oculto, e falar tudo o que deve ser ouvido e vos anunciar ainda o que há por vir. De fato, Jesus não pôde falar tudo à sua época. E nós podemos entender, se nós estivéssemos naquela época, talvez a gente não entendesse o que Jesus estava falando nas entrelinhas, a respeito de mediunidade, a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Mas Jesus deixou muita coisa explicado, que nós vamos entendendo através dos tempos, através da leitura, através dos estudos. Nós vamos procurando, ainda não entendemos tudo, mas nós vamos procurando entender o que Jesus deixou através de suas alegorias, através das parábolas e através dos seus dizeres mesmo, porque Jesus não escreveu nada, mas os apóstolos, os evangelistas, se incumbiram de nos trazer esses ensinamentos através dos 4 evangelhos. Esse Espírito da Verdade nós encontramos na codificação espírita através de diversas mensagens que ele nos deixou, que foram atribuídas a ele, ao Espírito de Verdade, e foi o responsável pela vinda, pela ocorrência, pelo acontecimento da doutrina espírita entre nós. Atuou diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec, dirigindo espiritualmente a sua tarefa e assessorado por uma equipe, podemos chamar assim, de espíritos superiores, de espíritos que já tinham muito entendimento, muito mais do que nós. E vale a pena ler neste Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo escrito diretamente por Emmanuel, em que ele fala do egoísmo. Então vale a pena a gente ler este capítulo que Emmanuel nos fala de uma maneira maravilhosa, amorosa, a respeito do egoísmo.
E nós aprendemos na doutrina espírita, nós aprendemos através das palestras, através das aulas, dos estudos, nós aprendemos que os fenômenos mediúnicos são da ordem natural, tanto quanto os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros tantos, que foram atribuídos a uma quantidade de crenças supersticiosas. Antigamente, os povos mais primitivos, quando eles viam relâmpago, eles se escondiam porque eles achavam que eram deuses que estavam mandando. Mas tão logo as causas forem sendo estudadas e conhecidas, o maravilhoso desaparece, assim como a mediunidade. A mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. É uma faculdade humana que estabelece essa comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Como é uma faculdade humana, ao desencarnarmos, ao perdermos este vaso sagrado, como disse Jesus, lá no plano espiritual os espíritos continuam médiuns. Os que são médiuns, os que trabalham, continuam médiuns. Essa faculdade a gente não perde. E aí a gente aprende que não existe sobrenatural. Não existe nada oculto, não existe nenhum poder oculto, nenhum poder que se desenvolve através de práticas rituais, ou por um poder misterioso de um iniciado, de um guru. Não, não existe isso, não existe. A mediunidade é uma faculdade, como podemos dizer, como ler, ver, ouvir. É uma faculdade que às vezes desenvolve-se de maneira maior, em pessoas com maior sensibilidade, para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual. Nós todos somos médiuns, nós todos podemos ter intuição, nós todos podemos ter inspiração, ajuda do plano espiritual, mas algumas pessoas têm este, não vamos chamar de poder, essa faculdade mais acirrada e podem se comunicar, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo. São médiuns que já vêm preparados para esse intercâmbio com o plano espiritual. E nós podemos também entender que o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade, não foi Allan Kardec. Allan Kardec só nos trouxe o que é fato, porque há registros históricos sobre a mediunidade em todos os tempos, em todos os povos. Vários fenômenos mediúnicos marcaram as tarefas dos apóstolos, como já falamos de Paulo. E os apóstolos mesclavam efeitos físicos, mediúnicos, como os de cura. E através das mensagens, pelos ensinamentos, pelas orientações que recebiam diretamente de Jesus. Como o livro que Apocalipse, que João escreveu no Novo Testamento, que próprio João diz que foi totalmente inspirado por Jesus, que nenhuma palavra do que está escrito lá é dele. Ele foi totalmente inspirado por Jesus, no livro Apocalipse do Novo Testamento. Muitas passagens são palavras de Paulo, depois ele nos fala. E muitas passagens do Evangelho e da Bíblia trazem exemplos de mediunidade, como Abrão, que se comunicava diretamente com Deus, José, filho de Jacó, que através da sua mediunidade e da sua intuição ajudou o faraó a desvendar os mistérios de seus sonhos. Falando a respeito das vacas magras e das vacas gordas, isso também merece ser lido no Antigo Testamento, que é uma lição muito importante a respeito dessa mediunidade maravilhosa de José e como ele pôde ajudar o faraó em muitas vezes. Moisés é um grande exemplo disso, quando ele recebia as orientações de um espírito enviado por Deus e que nos trouxe as leis, os mandamentos que foram recebidos através desse espírito enviado por Deus. Saul também, o rei Saul, consultava uma médium para saber a respeito das batalhas que ele ia enfrentar, se haveria vitória, se ele deveria realmente participar dessas batalhas. As inspirações de Joana d'Arc,
eram vozes de espíritos benfeitores que ajudaram Joana d'Arc a salvar aquele reino, aquela nação. Muitas pessoas não querem nem ouvir falar de mediunidade, de espírito. Ai, pelo amor de Deus, eu morro de medo, não fala isso, que horror. E muitas pessoas dizem que nós, espíritas, trabalhamos diretamente com Satanás, com o diabo. Talvez a gente trabalhe com o diabo, quem sabe? Porque nós ajudamos espíritos, o diabo não existe. São espíritos ainda que persistem no mal, em fase de aprendizado, e que através do nosso carinho, das nossas orientações, das orientações da doutrina espírita, nós podemos encaminhar esses espíritos para um caminho de luz, para um caminho de aprendizado. Então, a nossa tarefa é não discriminar. Se nós pudermos atender aquele espírito que ainda persiste no mal, nós vamos atender sim e procurar ajudá-lo. E é exatamente isso que André Luiz fala no livro Opinião Espírita. E André Luiz pergunta: por que motivo você se assusta diante dos desencarnados, que são, na essência, a tua personalidade, são personalidades iguaizinhas a você? É o que nós acabamos de falar. Hoje nós estamos com esse invólucro carnal, esse invólucro físico, mas vai chegar um momento que nós vamos deixar isto tudo aqui, e nós vamos partir para o universo. Para o aprendizado lá no plano espiritual, nós vamos ser livres, igual o voo da gaivota, maravilhoso. É só a gente entender que isto tudo é um invólucro e que algum dia nós vamos deixar aqui e que nós vamos ser livres para o aprendizado, para aquilo que a gente puder aprender no plano espiritual, puder praticar e puder ajudar. Então não precisa ter medo, porque somos todos espíritos encarnados e desencarnados. Aliás, Jesus deixou isso muito claro com as orientações que ele dava para os apóstolos. Quando o Pedro perguntou, Jesus falou: não fiquem preocupados como ou com aquilo que vão falar, porque nessa hora vai ser sugerido, não são vocês que vão falar. Com efeito, não serão vocês que falarão, mas um Espírito de Deus. Não é, Jesus não falou o Espírito do Pai, falou um Espírito do Pai que falará através de vocês. Jesus já não falou isso. Esse dom da mediunidade tende a se expandir. Ainda persistem bastante a falta de conhecimento do que seja a mediunidade, do que seja a doutrina espírita. Então existe ainda preconceito, mau entendimento, isso devido à falta de conhecimento e muitas vezes ao atraso moral contra o progresso, a evolução, o influxo da mediunidade, contra essa luz oferecida no Pentecostes. Porque já desde o Pentecostes que a gente vem aprendendo a respeito da mediunidade. E lá no Pentecostes a gente aprendeu que aí se edificam as construções espirituais, através das comunidades, das fraternidades sinceras da doutrina de Jesus, e ainda esta doutrina que se expande através dos apóstolos, essa mediunidade, esta luz que se expandiu através dos apóstolos, aos círculos de todos, para todos. Isso não é um privilégio, não é um privilégio ser médium, ao contrário, é uma tarefa, é um dom. E à medida que nós fomos entendendo que não existe privilégio, existem médiuns que talvez tenham merecido uma evolução maior do que todos, e por isso que a mediunidade deles está mais acirrada, mas isso vai acontecer em todos os círculos e ressurge através do espiritismo cristão, porque somos cristãos. Existem várias religiões, várias. Existem religiões
com vários deuses, mas tem um Deus que predomina, como os hindus, que é Shiva. Existem religiões, o nome do Deus muda, Alá, mas o Deus é um só. O Deus, nosso Pai, é um só. E a doutrina espírita, nós somos evangélicos, tanto quanto outras religiões, como a católica, os evangélicos que se dizem evangelistas, nós também somos evangélicos, porque nós estudamos muito a Bíblia, os evangelhos, nós, através dos cursos, através das palestras, através das leituras que nos são sugeridas, nós estudamos muito os evangelhos. Então nós também somos cristãos, somos evangelistas e temos um amor imensurável por Jesus, que é o nosso irmão maior, que nos auxilia em todos os momentos que nós precisamos. E na mediunidade a gente aprende também, somos todos médiuns, e nós precisamos estar atentos à nossa intuição, à nossa inspiração, ao nosso contato, aos nossos pensamentos mais elevados, para que nós sejamos sugeridos, na maioria das vezes, por espíritos bons, por espíritos amigos, para que os espíritos inferiores, que antes falavam que eram diabos, se eles nos assediam, para que a gente tenha discernimento de poder ajudá-los, através de preces, através da nossa sintonia com Jesus, com o plano maior. Que Jesus nos abençoe. Que a gente preste muita atenção nessa lição bonita que Emmanuel nos trouxe, através da mediunidade, porque a mediunidade é uma coisa maravilhosa, que sabendo usar, ela é para benefício não só do médium, mas para todos. Que Maria de Nazaré estenda mais uma vez, pedimos mais uma vez, para que Maria de Nazaré estenda seu manto azul sobre o nosso planeta, que, como já falamos, já está nessa fase de seleção, e que nós estamos já há algum tempo nos preparando para aquele planeta, para a Terra, que Jesus falou que os bons herdarão, para esse planeta de evolução, para esse planeta onde deixará de ser de sofrimento, de pagos, de prestação de contas, talvez continue a prestação de contas, mas vai ser um planeta de regeneração, e que nós tenhamos condição, através do nosso estudo, dos nossos bons pensamentos, da nossa caridade, do nosso querer ajudar os outros, que nós tenhamos condição de herdar essa terra prometida por Jesus, que já está sendo preparada. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima vez, se Deus assim o permitir. Um beijo para todos.